Bom, pessoal, antes da gente continuar aqui a nossa aplicação, para poder criar a rota de post, para poder conseguir inserir um novo sócio no nosso banco de dados. Eu já fiz os commits, já fiz o push, já fiz o PR e já puxei para a nossa main aqui. E já criei uma nova branch. Eita, já criei uma nova branch que é a responsável pela nossa rota de post, beleza? Aqui na tela, eu tenho as nossas regras de negócio. O name do sócio precisa ser uma string, não tem um tamanho específico. Pode ser uma string de um caractere, 2, 3, 5, 10, o que for. Não tem tamanho definido para esse campo específico. O age, a idade do sócio, precisa ser um número e ele ser maior de 18 anos. Então, nós não podemos aceitar um sócio menor de idade. A matrícula precisa ser uma string com 8 caracteres. Não pode ter 9 e nem 7. Exatamente 8 caracteres. O e-mail do sócio precisa ser um e-mail válido, ou seja, precisa ter um formato de e-mail, um arroba, o provedor.com. Então, nós vamos validar isso também. E o frequente, se ele é um sócio frequente ou não, ele precisa ser um valor booleano, true ou false. Beleza? Essas são as nossas regras de negócio para conseguir inserir um sócio no nosso banco de dados. Aqui entra uma questão que, por exemplo, nós temos middlers de validações e temos as regras de negócio. Normalmente, se tratando de um modelo MSC, que é as camadas que a gente está desenvolvendo, quando há uma regra de negócio, que é o caso desses exemplos que eu acabei de trazer, que é o que a gente vai trabalhar em cima, ele acontece dentro da service. Mas nós precisamos ter um middler de validação antes da service, ou seja, antes dele bater na controller, ele passa pelo middler, se tiver tudo ok, ele chama a controller que continua a execução. O middler vai validar a estrutura da nossa requisição. Por exemplo, se eu estiver enviando um sócio para poder inserir no banco de dados, sem o name e sem o age, estou enviando só a matrícula, o e-mail e o frequente. O middler é quem tem que bater e devolver para o usuário. Ó, tá faltando um campo aqui. Sem todos os campos, a service não consegue validar a regra de negócio. Então, o middler nosso vai validar a estrutura da requisição. Se todos os campos que a service precisa para validar a nossa regra de negócio estão presentes e estão preenchidos, beleza? Agora, se é um age maior de 18 anos, se é um e-mail válido, se a matrícula tem 8 dígitos, quem vai validar e vai responder para controller, caso não valide a regra de negócio, é a service, beleza? Então, regra de negócio, a service quem lida com essa parte. Mas o middler precisa existir para validar se o que a service precisa existe para ela acontecer, beleza? Só para ficar um pouco mais claro e para a gente poder dividir. Isso eu estou falando se tratando do modelo MSC, que é Model, Controller e Service, que a gente está construindo aqui, beleza? Certo, pessoal. Nossa regra de negócio já está definida. Nós vamos trabalhar em cima dela. E agora, então, nós vamos começar a criar nossa rota do post para poder criar um novo sócio. A branch já está criada. Route, post, create pattern. Beleza? Então, agora a gente vem para nossas rotas aqui no Clube Routes para a gente poder começar a criar nossa rota de fato. Partners, eu vou colocar por enquanto aqui um objeto vazio, que é só para a gente, porque a gente ainda não implementou. E aí, aqui entra uma questão que a gente tem um middler de validação. Lembra da nossa regra de negócio? A gente tem uma estrutura que tem esses 5 campos aqui. Então, a gente precisa ter um middler que valida se a estrutura que a service precisa para inserir um novo sócio existe, se todos os campos estão presentes. Lembre-se, aqui nós não vamos validar se é um e-mail válido, se a matrícula tem 8 dígitos. Quem vai validar isso é a nossa regra de negócio, lá na service, na hora que a gente construir ela. Bom, para nós começarmos aqui, eu copiei o nosso objeto da nossa regra para a gente visualizar os campos que o middler precisa validar. Para a gente fazer isso, não se tornar um middler muito extenso, a gente vai encurtar um pouquinho, usando talvez uma ROF para poder filtrar os campos que não existem ali. E a gente pode partir do seguinte ponto. Vamos criar um array com os campos que precisam estar presentes no body, que são esses aqui de cima. A gente precisa do name, precisamos do age, da matrícula, do e-mail
e do frequente. Beleza. Nós já temos todos os campos que são necessários e obrigatórios para que a service valide a nossa regra de negócio. Vamos dar um nome para a nossa função, criar nossa função de fato, que é o que ela vai fazer. Eu gosto sempre de colocar um nome bem descritivo que facilita de entender antes de olhar a função o que que ela está fazendo. Check required fields. Então aqui nós temos um check required fields, ou seja, checa os campos requeridos. Como ele é um middler, ele recebe três parâmetros. O primeiro é o nosso rec, o segundo é o nosso res e o terceiro é o next. Por quê? Porque se ele passar pela validação, todos os campos estiverem presentes e tudo der certo, ele precisa chamar quem? Chamar a próxima função que vai acontecer depois dessa validação, que no caso é o nosso controller. Então, quando cria um middler, ele tem um terceiro parâmetro que é o next, que a gente chama o nosso controller a partir dele. Porque, por exemplo, aqui na rota, o nosso middler vai entrar aqui, ó, e o controller vem aqui onde está o objeto vazio. Como que o middler passa para o controller? Fala, ó, deu tudo certo, vamos continuar nossa execução aí. Ele chama através desse next. Quando ele executa esse next, ele vai para o controller automaticamente. O Express faz isso para nós, beleza? E aí, pessoal, nós podemos começar aqui da seguinte forma. Vamos criar uma variável, missing fields, campos ausentes, por exemplo. A gente vai pegar o nosso array, que tem os campos que são obrigatórios para que a service valide a regra de negócio. E a gente tem algumas ROFs que a gente pode utilizar. Aqui nós vamos usar a filter, que é para poder filtrar todos os campos que tem lá dentro. A Hoff Filter, pessoal, ela retorna para nós uma matriz com os elementos que satisfazem a condição inserida nessa callback aqui. O que que nós queremos verificar? Nós queremos verificar se dentro do nosso body existem todos esses campos aqui. Como que a gente pode fazer isso? Tem duas formas. A gente pode usar aquele operador in do JavaScript, que é para verificar se um objeto contém uma chave com um determinado valor, e a gente pode usar aquele resAllProperty, que é para poder verificar também se o objeto tem a chave com o valor que a gente tá procurando. Aqui a gente pode usar field em rec.body. A gente está verificando se o campo está dentro do body. Só que aqui nós queremos verificar quem não está. Então a gente pode negar aqui. Por quê? Porque no final disso, o filter vai retornar para nós uma matriz com todos os campos que não estão dentro do body desse array aqui. Beleza? Sabendo que o filter retorna uma matriz, a gente pode colocar uma verificação aqui, uma condicional. Se missingfields.length for maior do que zero, ou seja, existe algum campo lá dentro que não está no body, a gente retorna o nosso erro aqui. Status, pode ser o 422, que é que ele entendeu, o 422 significa que ele entendeu a solicitação, mas não pode processar porque está faltando algum campo, alguma informação ali, para ele continuar a execução. Beleza. E dá o nosso JSON aqui, retorna um objeto, e a gente pode fazer duas coisas aqui. Enviar uma mensagem, ó, missing fields required, campos ausentes requeridos, e enviar para o usuário quais campos que não estão presentes na requisição e que são obrigatórios. Então, onde que nós temos essa informação? Nessa constante aqui, missing fields. Ó. Beleza. Então, se o missing fields for maior do que zero, é porque tem algum campo que está faltando. Aí ele retorna o erro. Se não, ele chama o nosso próximo. A gente chama o next, que vai chamar o controller e vai continuar a execução. Nosso console log está aqui. Vou deixar esse objeto aqui por enquanto. Os nossos fields, a função, beleza. Então, nós vemos aqui no nosso middler, const, vamos copiar o nome certinho aqui, para ele ficar igual. Ele vem do nosso clube middler. E aí então, a gente pode dar um módulo.exports em check required fields. Show de bola. Agora, onde que nós vamos utilizar esse middler? Lá na nossa rota. Beleza, o nosso middler já está pronto, ele já está dentro aqui do nosso index, do nosso barrel. Só que aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui o do controle. Aqui nós estamos exportando um objeto, ó.
Tá vendo? Então, nós desestruturamos a importação do outro lado em forma de objeto. Porém, nesse caso do middler aqui, não tem um objeto. Ou seja, eu posso importar lá do outro lado, aqui, direto pelo nome dele, ó. Só para ficar descritivo. Aqui poderia ser qualquer nome. Aqui, ó, middlers. Beleza, ele já ficou verdinho. Lembra que as outras, quando é no objeto, para ele ficar verde, eu preciso acessar o nome da função ou desestruturar ela aqui em cima direto? Assim. Então, aqui nós optamos por usar por dot notation e aqui nós estamos importando pelo nome direto. Ó, já ficou verdinho, tudo certinho. Tá aqui o nosso middler de validação. Aí, se tudo der certo, ele vai chamar o nosso controller, que é o que nós vamos construir agora. Então, vamos lá. Aqui na nossa controller, nós vamos criar um create partner. Ela vai ser uma função assíncrona também. Ela recebe o rec e o res. E tem um scope. Beleza. O que nós estamos fazendo aqui nessa função? Nós estamos criando um novo sócio. Ou seja, eu posso pegar aqui o partner, criar uma variável e guardar dentro dela o nosso body, que é o sócio que está chegando para nós. Se ele chegou até aqui, existe um body com todos os campos obrigatórios. Beleza? Então, a partir disso, o que nós fazemos? Chamamos a nossa service para poder criar de fato e validar a regra de negócio. Então, vamos lá. Const insert partner igual, vai ser a nossa service. Ainda não existe a função lá dentro, então nós vamos usar essa aqui por enquanto. E aí ela vai esperar um parâmetro, que é quem? Que é o nosso sócio, que é o que está no nosso bar ali. Beleza. Dando tudo certo, return res, status 200.json. Por enquanto, vamos mandar um objeto vazio, só para ele ficar tranquilo certinho aqui. Beleza, ó, já está aqui. A gente vai exportar o nosso create partner aqui. Vai colocar ele aqui também no nosso controller. E vai vir aqui na nossa rota e trocar esse controller aqui. Controller, agora nós temos o create. Beleza, já está aqui. Que ele está reclamando que ainda não foi utilizado. A gente pode até colocar isso aqui por enquanto, só para ele parar e tirar esse vermelhinho do lint aqui. Beleza, então agora nós vamos para a nossa service construir ela. Aqui na nossa service a gente vai criar a nossa função. Const create, ela também vai ser uma função assíncrona. Ela vai receber quem no parâmetro? O nosso partner, que é o nosso sócio. Beleza, aqui faltou a arrow function. Eita, foi. Boa. Aí nós já temos. Agora entra uma questão. Eu preciso validar minha regra de negócio. Eu preciso saber se os campos que estão vindo correspondem aos meus valores válidos para inserir no banco de dados. Eles existem, porque senão pararia lá na middle. Ou seja, está todo mundo aqui. Eu preciso validar se eles estão corretos. Para a gente fazer a validação da regra de negócio, pessoal, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada Joy. Ela é muito eficiente e bem simples de utilizar. Aqui dentro do package, nós já temos ela instalada, então a gente já consegue utilizar, não precisa instalar. Mas se não tivesse, era só instalar em npm Joy, e tem a documentação também, que eu vou deixar aqui na descrição, que você consegue visualizar. E tem vários exemplos lá, é bem, uma documentação bem bacana. Então, para nós começarmos aqui, nós vamos dentro do arquivo esquemas e vamos importar o join. Const join, require, join. Beleza. Depois dele importado, nós vamos aqui no nosso readme, eu vou copiar esses campos aqui e vou colar eles aqui por enquanto e deixar eles aqui. Beleza. O Joy tem alguns métodos para poder fazer as validações. Nesse caso aqui, nós estamos querendo validar um objeto, uma estrutura de objeto com chave e valor, com 5 campos. Beleza? Então, o que que nós podemos fazer? A gente cria um partner schema aqui. A gente chama o Joy aqui e ele tem alguns métodos. Um deles é o object, tá vendo? Já apareceu aqui para nós. O que que o object espera? Ele espera um objeto com os campos que nós queremos validar. Então, a gente dá um enter aqui. O que que eu vou fazer? Vou descomentar isso aqui, recortar e colar isso aqui. O lint vai arrumar. E aqui nós já temos o que que a gente precisa que esse campo seja validado. Ou seja, a nossa regra de negócio. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Depois eu vou dar o módulo exports aqui, partner schema.
Beleza. O que que nós precisamos aqui? Nós precisamos que o campo name seja uma string. O que que nós vamos fazer? A gente vai usar o join mesmo, e aí ele tem o método stringer, tá vendo? E a gente executa. Os métodos são funções que a gente executa e ele vai fazer a validação para nós. Então, toda vez que tiver um métodozinho aqui, que a gente utilizar, a gente executa ele no final. Beleza? Então, ó, é uma string. E só isso aqui já valida se é uma string. Bom, o nosso campo de age aqui, da idade do sócio, ele precisa ser um número, ou seja, inteiro, não tem uma string em volta, e precisa ser maior de idade. Como que nós vamos fazer essa validação? A gente chama o próprio join, informa que ele precisa ser um número, informa que ele tem que ser inteiro, e tem essa outra aqui, maior de idade. Se a gente já vier e colocar aqui min 18, ele já faz a validação para nós. Ele não vai permitir que esse número seja menor do que 18, beleza? Então é uma validação bem simples. Só de a gente colocar esse 18 no min aqui, ele já não permite que o usuário insira um valor menor do que 18, beleza? E corresponde à nossa validação da regra aqui. Boa. Agora a matrícula. A matrícula precisa ser uma string de 8 caracteres, não menos e não mais. E como que a gente faz isso? Mesma ideia. A gente chama o join, acessa o método string dele. Lembra que no JavaScript, quando a gente está trabalhando com string, com número, eles têm alguns métodos próprios. Aqui, o join tem um ponto length na string. Qual que é o tamanho que nós queremos? 8. Beleza? E aí, o que que nós podemos complementar aqui para poder garantir que vão chegar somente 8 dígitos, números e que seja uma string? A gente pode usar um regex, que o join também permite que nós inserimos aqui. E a gente pode incluir uma validação adicional aqui para a gente garantir que só chegue números, não chegue letra ou caractere especial, e nós fazemos isso com o regex. O Joy tem um método dele, que é o pattern, que a gente pode inserir um regex dentro dele e ele vai incluir na validação para nós. Então eu já copiei o regex ali, eu vou colar aqui. Esse regex aqui, ele está verificando se os valores que estão vindo são números, beleza? Esse D aqui é de metadados. Então, ele já valida para nós. Não vai permitir inserir uma string de letra, não vai permitir inserir um caractere especial, somente números. E o e-mail? Como que nós fazemos o e-mail? Bom, o e-mail é uma string, então a gente chama o join string, e aí ele tem um método para validar e-mail. Esse validador de e-mail dele aqui verifica se o e-mail contém @provedor.com. Se não tiver, ele vai dar um e-mail inválido e vai retornar para o usuário uma mensagem informando que o e-mail não é um e-mail válido. Boa. E o frequente é um valor booleano. E aí, de onde que nós vamos puxar esse booleano? Do próprio join. Ele tem um boolean e a gente executa. Bom, só com isso aqui, pessoal, só com esse esquema, com esses campos dentro do objeto, nós já temos uma validação de regra de negócio de todo o nosso bar. Só com essas validações aqui com o Join, pessoal, nós já conseguimos validar toda a nossa regra de negócio. Olha como é simples e eficiente. Eu até abri a documentação do Joy aqui para vocês, pessoal. Vocês conseguem acessar joy.dev, vem aqui no Start, e aqui ele tem todos os exemplos que a documentação dele suporta, os métodos, como que utiliza, é bem interessante. É número inteiro, mínimo 1900, máximo 2013. E aí, enfim, tem inúmeros métodos aqui, ó, tem para array, para função, data, link, número, objeto, símbolo, enfim, tem inúmeros aqui. Vale a pena dar uma olhadinha aqui e para poder conhecer, porque ele é um validador bem interessante, bem eficiente. Bom, então agora nós vamos lá para a nossa service e utilizar esse esquema que a gente acabou de criar. Ele já está sendo exportado aqui, a gente pode fechar. Aqui dentro a gente pode importar ele. Const partner schema require. Ele vem de validation schemas. Beleza. Aqui, para nós validarmos isso, a gente pode criar uma variável, const validate partner. Aí a gente chama o nosso esquema. Boa. E aí, ele tem alguns outros métodos para poder validar se corresponde às validações que a gente fez no esquema. A gente pode usar o validate aqui, e aí ele espera no parâmetro o que a gente passou aqui no esquema, que é o objeto com os dados. E nós temos isso onde? No parâmetro aqui da função, que é o nosso body. Beleza? Então, show de bola. Aqui nós vamos colocar um console.log nesse validate partner.
para vocês visualizarem, para a gente ver o que ele retorna no caso de sucesso, no caso de erro e tudo mais. Beleza, já exportei aqui o Create, já coloquei ele aqui e já olhei aqui dentro do nosso controller, ele já está certinho, já aparece para nós. Aqui no Midler nós temos um console e dentro da service nós temos um outro console. A nossa rota está encaminhada e a gente já consegue fazer uma requisição para a gente conseguir visualizar esses consoles. Aí eu vou vir aqui copiar esse objeto, vir aqui no nosso Thunder Client. Ele tem um campinho aqui de body, que é onde nós vamos enviar nossa requisição. Aqui ele tem um formato que ele vai remover. Boa. Ele já deixou no formato que nós queremos. E aí nós vamos fazer a nossa requisição para ver o que que acontece. Oh, olha só para vocês verem. Ó. Cannot use operator search name in undefined. Deu um erro aqui, pessoal. Por que será que deu esse erro? Vamos entender. Bom, pessoal, esse erro aqui, vamos entender aqui o que ele está dizendo para nós. Ó. Ele está falando que não é para usar o in, para buscar o name, que é undefined. Tá, beleza. Isso acontece onde? Vamos procurar no nosso Midler. Bom, o nosso erro está informando que o name, aqui dentro do body, é undefined. O que que acontece? Quando a gente manda uma requisição com body no formato JSON, o Express não interpreta isso de forma automática. Nós precisamos vir aqui dentro do app e pedir para ele poder usar o JSON. Aí ele vai conseguir interpretar o que a gente está enviando dentro do body. Como que nós fazemos isso? App.use express e executa o JSON dele. Dessa forma, agora ele vai conseguir ler o que está vindo do body e interpretar os nossos dados. Beleza, pessoal. Então vamos fazer um teste aqui. O que que ele está querendo? Por causa desse ponto e vírgula aqui. Formate. Vamos colocar aqui um teste. O age tem que ser um número com a idade mínima de 25. Então vamos ver o que que ele acontece. Beleza. Ó, olha o que ele imprimiu para nós dentro do Validate Partner aqui na Service, que é esse console aqui. Ó. Ó, ele imprimiu para nós um objeto. Dentro dele tem uma chave value, que é o valor que ele tentou validar. O erro com uma mensagem, age must be a number, ou seja, ele já tem umas mensagens personalizadas, bem bacanas. Tem o valor original, tem details, tem várias informações aqui. O que que nós podemos fazer? Podemos verificar se, quando ele retorna, existe a chave erro. Por quê? Vamos colocar aqui um caso de sucesso para ver como que ele retorna. Ó, ele retorna para nós um objeto com a chave valor do que ele validou. Beleza? Então não existe aquela chavinha erro quando dá um caso de sucesso. Então a gente pode verificar se existe a chave erro para a gente retornar um erro para o usuário, informando o que aconteceu. Aí vamos ver aqui a nossa validação. Ó. 17, ó, deu ruim aqui. Por quê? Porque a gente definiu que o sócio precisa ser maior de 18 anos. Então, ele deu um erro aqui bem específico. Vamos voltar aqui para 25, vamos tirar esse arroba do e-mail para ver se ele vai validar o e-mail certinho. Ó, beleza. O e-mail não é um e-mail válido. Show? Então, ele valida simplesmente com essas informações aqui que a gente informou, com essas funçõezinhas dele, e facilita bastante as nossas validações da regra de negócio. Então, beleza, a gente sabe que vem a chave erro quando dá erro. O que que a gente pode fazer? Se validate.erro, a gente pode validar. Se existir essa chave erro, a gente vai retornar um erro aqui para o usuário. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês. Ó, repare que dentro de erro tem uma chave details. É onde a gente. Ó, não está aparecendo para vocês aí não. Deixa eu aumentar o terminal aqui. Ó, dentro de erro, a gente tem uma chave details. E dentro dele tem um array que tem algumas informações sobre o detalhe do erro. Então, o que que a gente pode fazer? Erro, a gente pode acessar ele aqui, ponto details, e vamos ver o que que traz isso para nós. Por quê? Porque, tá vendo essa mensagenzinha aqui? O e-mail não é um e-mail válido? A gente consegue acessar ela e retornar a mensagem que vier para o usuário. Assim fica bem interessante e a gente direciona o usuário aonde ele tem que ajustar ou ter uma atenção para poder criar um sócio, beleza? Então, vamos dar um console log aqui para a gente ver. Deixa eu limpar esse terminal aqui. E vamos enviar um
Não, o e-mail já está inválido ali, beleza. Então, ó, agora a gente está dentro da chave details do objeto erro. Aí dentro dela, olha só para vocês verem, ela é um array que tem um objeto. Então a gente precisa acessar a primeira posição do array e acessar o quê? Ponto message. Tá vendo? Agora, em tese, a gente já tem acesso à mensagem específica daquele erro que aconteceu, da validação. Vamos limpar aqui, fazer uma requisição. Olha quem apareceu aqui para nós. E-mail must be a valid e-mail. Então, e-mail não é um e-mail válido. Beleza. Então, é o que a gente quer para poder retornar para o usuário a mensagem específica do erro. Então, a gente descomenta isso aqui, dá um enter. Vamos copiar esse erro aqui, colar ele aqui. Esse status aqui não é o 404. A gente pode usar o 422, que ele recebe o payload, entende os dados, mas não pode processar, porque tem algum valor incorreto, algum campo faltando. Enfim, acho que é um bom status para a gente retornar para o nosso usuário. A gente sabe que dentro disso aqui nós temos a mensagem de erro. O que a gente pode fazer? Retornar ela aqui para o usuário. Esse console, por enquanto, vamos comentar. Beleza. Se existir a chave erro, deu algum erro na validação da regra. Ele cai aqui, retorna o erro, a mensagem específica do erro e o status 422. Se der tudo certo, a gente vai fazer o quê? Vai criar esse usuário dentro do nosso banco de dados. Aí vamos aqui, const, insert partner. Aí a gente vai chamar a nossa model, ponto, create partner. Nesse caso ainda não existe, mas ela vai receber quem no parâmetro? O nosso partner. Boa. E vamos retornar um caso de sucesso aqui embaixo. Dá um retorno, vou colocar esse aqui, 200. Nesse caso aqui não vai ser o 200 também, o 200 é o caso de sucesso. Aqui vai ser o 201 de criado com sucesso, beleza? Beleza, nossa função já está sendo exportada ali, deixa eu copiar ela aqui. E agora nós vamos criar nossa model que faz que insere o sócio dentro do banco de dados. Aqui nós vamos receber ele por parâmetro, ela é uma função assíncrona, porque ela vai fazer a requisição const result await connection execute, recebe a string, e aqui ele também vai receber o nosso parâmetro opcional de forma dinâmica. Então agora nós precisamos inserir a nossa query, que vai de fato criar um novo sócio no nosso banco de dados. A gente pode usar aqui insert into, o nome do nosso banco de dados, que é Summer Club, e o nome da nossa tabela, que é Partners. Beleza. Aí agora nós precisamos, na query, informar quais campos nós vamos inserir. Aí a gente passa aqui dentro de um parênteses quais são os campos que a gente está recebendo lá do nosso body, para poder inserir da forma correta. Aqui no nosso middle, é name, age, matrícula, e-mail e frequente. Name, age, e-mail, matrícula e frequente. O ID, ele é auto-incremente, então ele vai gerar um ID para nós do sócio que está sendo inserido quando essa query for executada. E agora nós precisamos informar os campos dinâmicos que estão chegando. Para a gente poder descrever e deixar bem descritivo aqui para vocês, nós vamos desestruturar essas informações aqui do nosso partner. A gente vem aqui, copia esses mesmos dados, que eles vêm para cá, boa, e agora nós vamos passar os mesmos campos na mesma ordem aqui para dentro do nosso parâmetro dinâmico, beleza? Então agora nós vamos colocar um console aqui desse result para a gente visualizar o retorno quando a gente insere alguma coisa no banco de dados para a gente tratar e verificar o que nós vamos fazer com esse retorno aqui do banco, beleza? Boa, então vamos exportar nossa função, que ela ainda não está sendo utilizada. Beleza, vamos no nosso index, colocar ela aqui. Boa. Bom, vamos fazer a nossa requisição. Deu um erro de síntese do SQL. Beleza. Onde que nós fazemos essa conexão? Lá na camada de model. Então a gente volta aqui e vamos entender por que que deu esse erro. Certinho, Summer. Ah, beleza. Boa. Aqui nós informamos, está faltando realmente uma parte aqui da query. Nós informamos os valores, os campos, na verdade,
que vão ser inseridos, mas faltam os valores. Então a gente precisa informar aqui, ó, values. E aí desse values, a gente tem que informar a interrogação, que ele vai preencher com os dados dinâmicos que vão chegar para nós ali, beleza? A gente passa outro parênteses. São quantos parâmetros? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente precisa ter aqui 5 interrogações. 3, 4 e 5. Beleza. Por quê? Porque agora, quando esse array de parâmetros for preenchido, ele vai pegar o campo name, ele pega a primeira interrogação e pega o valor do name e insere nela. O do age na segunda, o e-mail na terceira, e assim por diante. Então, ele vai acessar isso aqui de forma dinâmica e vai inserir para nós. Vamos fazer um teste para ver se deu certo. Vamos limpar o nosso terminal. Vem aqui e faz a nossa requisição novamente. Perfeito. Deu certinho. E o nosso console apareceu aqui, que é aquele da camada de model, que é esse console result aqui. A gente pode até colocar um result aqui para ficar mais visível. Limpa aqui, faz uma requisição. Tá iniciando, o servidor iniciou, send. Beleza. Ó, result é o nosso console que imprimiu lá da camada de model. E vamos observar no que ele está trazendo para nós. Ele traz um array, dentro desse array, um objeto na primeira posição. E dentro desse objeto, ele tem alguns campos. Tem field count, affected rows, insert ID. E esses dois aqui são importantes para nós. Esse affected rows está informando que foi uma linha da tabela afetada, ou seja, ele inseriu uma nova linha lá dentro. E esse insert ID é o ID que esse sócio recebeu quando ele foi inserido no banco de dados. Lembra aquele auto-increment? Então, ele retorna para nós, na requisição de criar algo no banco, o ID que aquele elemento, sócio ou item, recebeu quando foi inserido. Olha que bacana. Então, a gente pode trabalhar em cima desse ID para mandar uma mensagem personalizada para o usuário que fez a criação no banco. Sabendo disso, a gente pode fazer o seguinte, ó, ele tem um array em volta. A gente pode desestruturar o result, e aí a gente pode ainda desestruturar mais uma vez. Por quê? Quando eu desestruturo com array, eu estou dentro desse objeto agora. Eu tenho um objeto ali. O que que eu quero? Eu quero só o ID que ele recebeu. Eu desestruturo aqui com um objeto, e aí, quando se trata de desestruturação do objeto assim, a gente precisa puxar pelo nome que ele está lá dentro da chave. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, ID e user, existe esse ID user aqui dentro desse objeto? Não existe. Então vai vir undefined. Ou seja, qual que eu quero? O insert ID. Então eu tenho que puxar pelo mesmo nome que tem a chave lá dentro. Ó. Insert ID. Então já temos o insert ID e agora nós vamos dar um console nele para a gente ver se deu certinho e se ele retorna para nós só o número que o ID do sócio recebeu. A gente inseriu na requisição 6, então agora em tese, se a gente inserir mais um sócio, ele vai inserir e vai retornar para nós o 7. Vamos testar. Limpar aqui o terminal, create, enviou. Olha aqui quem que apareceu para nós. Ó. 7, insert ID, que é esse console aqui que nós temos. Então, deu certo. Então, nós já temos o ID do usuário aqui. Sabendo que nós temos o ID, o que que a gente pode fazer? Remover esse aqui e dar um return nesse insert ID. Por quê? Porque a gente vai criar a mensagem personalizada lá na nossa camada de serviço. Beleza? Deixa eu diminuir esse terminal aqui para ele não ficar iniciando toda hora. E vamos na nossa camada de serviço. Então, agora, aqui nesse Insert Partner, eu tenho o ID do usuário, certo? Então, o que que a gente pode fazer? Nesse message, a gente pode criar um template literals aqui e colocar, ó, sócio inserido com sucesso no ID e a gente passa o nosso ID aqui para ele. Aqui a gente pode até deixar um pouco mais descritivo. Deixa eu pegar esse Insert ID aqui. Vou colocar ele aqui, Insert ID Partner. Boa. Que a gente consegue bater o olho e saber do que se trata. Beleza, ó. Então o tipo é null, porque ele não é um erro. A mensagem vai ser sócio inserido com sucesso no ID X e status 200. Bom, agora aqui na nossa controle, a gente precisa desestruturar a mesma ideia aqui, ó. Type, o message e o status. A gente vai vir aqui no lugar desse, colocar isso. Esse insert aqui não tem mais, que vai ser o nosso message. E aqui a gente vai mandar o if com caso de erro. Se o type existir, a gente retorna isso aqui,
que ele vai ter o erro 422 e a mensagem personalizada. Se não, ele retorna o status, que vai ser o 200, e a mensagem aqui. Passar um objeto para ele criar a chave message lá para nós. E vamos fazer um teste para ver se está funcionando certinho. Deixa eu puxar o terminal aqui, limpar ele, enviando. Clube Partners 3 e 1. Vamos ver o que, que ele vai fazer aqui. Que a gente já pôs o await, create. Beleza. Ah, show de bola. Já retornou aqui para nós. Acho que a minha internet tá um pouquinho ruim. Tava chovendo aqui agora. Vamos lá. Ele retornou um objeto com a chave message, sócio inserido com sucesso no ID 9. Show? Então temos um caso de sucesso. Ó. Ele inseriu o sócio, a gente pode vir aqui, ó, inseriu no ID 9. A gente pode vir aqui no nosso banco, atualizar, partners, e tá aqui, ó, ID 9, o mesmo usuário que a gente estava usando para poder inserir aqui para cima para fazer os testes. Então, show demais. Vamos simular um caso de erro para ele poder cair aqui, ó. Cair na validação, não passar e não inserir. Vem aqui, vamos trocar o quê? Vamos tirar o arroba do e-mail mesmo. Agora ele tem que enviar uma mensagem de que o e-mail não é um e-mail válido. Enviando, ó, perfeito. A message e-mail não é um e-mail válido. Show demais. Então, beleza, vamos fazer um outro teste aqui. Deixa eu voltar com arroba, tirar esse true, vamos colocar aqui string, que o frequente precisa ser um booleano, e vamos enviar. Ó, frequente deve ser um booleano, beleza? Então, tá caindo na validação lá do nosso join que nós fizemos aqui no nosso esquema. Show de bola. Então, a nossa rota de criar um novo sócio já está implementada. Vamos relembrar o que nós fizemos aqui. Vamos vir aqui, deixa eu fechar esses arquivos para a gente começar nas rotas. Beleza. Nós temos uma rota post com endpoint partners. Ele vai combinar com a base, que é barra clube. Ele tem um middler de validação dos campos, que é o check required fields. Nós temos um filter aqui, verificando quem não está lá dentro. A gente verifica se ele for maior do que zero, é porque existe algum campo que não está lá dentro. E a gente retorna para o usuário que o campo é requerido. Depois a gente chama o próximo, que vai ser o nosso controller, create partner. A gente recebe o partner aqui no body, chama a nossa função do serviço, que vai criar de fato. Ele chama o nosso esquema para validar a nossa regra de negócio. Se tiver algum erro, ele retorna uma mensagem para o usuário. Se não, ele insere no banco de dados, que vem para a nossa camada de model. Aqui nós temos a nossa care, que insere, temos os valores dinâmicos e retornamos o ID que o sócio inserido recebeu no banco de dados. Se num caso de sucesso aqui, ele retorna uma mensagem personalizada e status 200. E retorna aqui para controller e o usuário recebe lá na requisição. Então, com isso, nós finalizamos a nossa rota de post e deu tudo certo. Agora nós vamos criar a rota para editar um campo específico de um sócio no banco de dados, que a gente vai utilizar aquele método put.